Meus amigos, estamos recebendo aqui no Jornal do BR, com muita honra, o ex-vereador por União dos Palmares, o Caju. E eu gostaria, Caju, de lhe saudar, deixar o boa tarde, dizer que é uma honra ter a sua presença. E queria, inclusive, Caju, que você iniciasse dando boa tarde e queria a sua avaliação com relação a esse problema de falta de água em União e o sofrimento do nosso povo. Boa tarde, Caju. Seja bem-vindo. Boa tarde, Antony. Boa tarde a todos que estão acompanhando pelo BR-104. Acredito que também está pela Farol, não é isso? Isso. A todos que estão ouvindo. É lamentável, Antony, é lamentável a situação, mas a gente tem que focar uma coisa, que a empresa não tem culpa nada disso, não. O culpado diretamente é o prefeito. E não venha me dizer que não olhou essa cláusula, que ia ter o aumento, não, que isso é conversa. Teve meses olhando esse projeto, a venda do SAAI para poder realizar. Tudo isso é conversa. Se eles colocassem 300% a 400% de aumento, eles mesmo assim vendiam, Antony. Eles não estavam preocupados com a população, não. E por que, Caju, você acredita que o prefeito é culpado por essa situação? Simplesmente passou mais de 12 anos como prefeito, sucateou o SAAI, não fez uma reforma sequer para melhorar a situação do povo palmarino e simplesmente vendeu sem aprovação do povo, que é o mais agravante. Vendeu o único patrimônio que tínhamos de maior valor, que é o SAAI, sem sequer aprovação do povo. Então, isso mostra que ele não está nem aí se o cara fosse cobrar 80% agora em dezembro, ou se fosse cobrar 200% ou 300%, porque o principal era vender o SAAI. É tão provável porque hoje você não sabe onde está esse dinheiro. Está sendo gasto em quê? Cadê os vereadores que faz a parte de fiscalizar até hoje, não disse onde está sendo gasto o dinheiro em quê? Se você vai numa praça, tem uma placazinha lá, vai ser entregue com 90 dias, mas não tem valor. Eu nunca vi isso em uma obra, não discriminando o valor da praça. Pode passar ali e você vê isso. A gente percebe, Caju, em várias obras que acontecem no município, algumas estão identificadas com essa placa, mas a gente percebe nitidamente que não existe o valor da obra. E aí, Caju, o questionamento é esse. Falta água, isso é um absurdo que a gente tem acompanhado diariamente. Chegou conta mais cara. E para onde foi o dinheiro do SAAI? Mais de 54 milhões de reais. Onde estão esses recursos? E um gravante. Além desses mais de 54 milhões, o prefeito agora mandou para a Câmara pedindo um empréstimo ao Banco do Brasil de 100 milhões de reais. Eu estou até... fizeram questão de mandar para mim olhar esse projeto que foi enviado pela Câmara. Imagine só, 100 milhões de reais que vai sair dos nossos bolsos. Agora, eu estou falando de 100 milhões que está pedindo ao banco. Imagine o juro, quanto vai pagar quando terminar de pagar isso. E outra, o projeto não foi determinando, dizendo qual era a taxa de juro, em quanto tempo ia ser pago, nada disso não. Só vem pedindo está pedindo um empréstimo de 100 milhões para fazer algumas obras. Mas espera aí, e os 54 milhões do SAAI foi vendido, está onde? Não dá para fazer as obras? O recurso que vem todo mês, dia 10, dia 20, dia 30, não sobra nada para fazer essas obras? É muito estranho isso, né? Eu queria saber o que é que os vereadores estão fazendo, se estão fazendo o trabalho deles de fiscalizar, que é o principal. Não é só lá estar falando, enchendo linguiça não, minha gente. É cobrar, fiscalizar e mostrar onde está sendo gasto. Mas não vai fazer isso não. Sabe por quê? Porque são trabalhadores do prefeito, Antony. Caju, na última segunda-feira foi escolhida a nova mesa diretora. Foi eleito presidente do Poder Legislativo, o vereador Nenzinha. Eu queria saber qual é a avaliação do Caju com relação a essa eleição do Nenzinha, que é um forte aliado do prefeito Areski Freitas. Essa eleição, o Nenzinha à frente do Poder Legislativo palmarino, contribui ou não para o desenvolvimento de União? Qual a sua avaliação? Não vai contribuir em nada, Antony, porque foi indicação justamente do prefeito, segundo os comentários. Então, se for indicação do prefeito, o que é que vai contribuir com a população? Nada. Infelizmente, vai fazer tudo que o prefeito quer. Vai fazer e está fazendo. Se vem um projeto que beneficie ou não a população, o vereador não vai deixar de aprovar, não.
porque eles hoje, infelizmente, é triste dizer isso, mas hoje são funcionários do prefeito e não do povo. E a lei não foi criada para isso. A lei foi criada para o vereador elaborar projetos, fiscalizar o dinheiro público, para que ele chegue, sim, nas pessoas, principalmente as mais carentes, que necessitam do dinheiro público. Mas, infelizmente, a chamada bancada é a chamada bancada contra o povo palmarino. E é o que é mais estranho. Essas pessoas pegam esse recurso que vem e, na eleição, vai lá na sua casa, lhe diz que vai lhe dar um papel de água, lhe diz que vai dar aquilo, com o seu próprio dinheiro, porque todo esse dinheiro que anda no nosso município somos nós que pagamos. É quando você vai lá comprar um quilo de feijão que custa 4 ou 5 reais, 3, 2 reais já é descontado direto do governo federal, que vai para o governo federal e é repassado para o nosso município. As pessoas têm que entender que tudo que você compra, ele é descontado. E quando ele é descontado, ele vai para o governo federal e volta para o município. Então, todo esse dinheiro é nosso. Só que as pessoas não reclamam muito porque ela não sente que está saindo dela. Quando ela está pagando 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, qualquer coisa, ela está achando que está pagando o preço realmente justo. Mas não está sabendo de 5 reais, 2 reais já está indo para o governo, que era para ser 3 reais 1 quilo de feijão, ela está pagando 5. E o governo está recolhendo esse dinheiro e repassando para os municípios, para que o vereador fiscalize o prefeito e o prefeito faça o dever dele, que é cumprir a saúde, fazer a educação funcionar, saneamento básico, fazer a cidade desenvolver. Mas não é o que não vemos isso, infelizmente. E não vai ver nunca, porque não é só o político culpado, não, Antônio, é o eleitor. Por que o eleitor é culpado? Porque são eles que colocam. Está aí um governador. Você ficou público e notório, o governador fez um empréstimo de mais de 400 milhões do fundo do aposentado do funcionário público, empenhorando mais de 300 escolas. E, para quebrar o galho agora, fez um aumento do ICMS e ISS, que vai aumentar agora a mercadoria, vai aumentar a bebida, vai aumentar o alimento do cidadão. E quem sempre paga essas contas somos nós, somos o povo. Por quê? Porque o povo não sabe votar, infelizmente. Essa é a realidade. Eu não posso julgar que são todos. Mas, infelizmente, a grande maioria hoje, ela está só lembrando no momento. Por que político só consegue trabalhar próxima à eleição? Porque ele lembra que o cara está trabalhando ali. Se ele trabalhar 2, 3 anos, para ele foi. E aí chega o cara comprando um voto casadinho de 200 conto, o cara vai dar o voto por causa de 200 conto e agora passa 4 anos morrendo para pagar uma água com a taxa dessa absurda. No meu caso, eu pagava uma taxa de 13 reais, estou pagando 36, ou seja, mais de 200%. E sou eu que tenho que pagar pela irresponsabilidade do prefeito? Será que tem que ser eu? Será que é você, Antônio? Será que é o povo? Eu chamo a sua reflexão. Atenção você, palmarino, que nesse momento está passando por dificuldade, abre a torneira da sua casa, não tem água, passa vários dias, você que tem uma camada, você que tem uma criança na sua residência, que está no sofrimento extremo, faça a sua reflexão. Imagine que na próxima eleição, se chegarem te oferecendo, porventura, 100 reais, talvez não pague nem a tua conta de água. Isso é um absurdo, que você não contribua com a corrupção. A gente precisa avaliar muito bem. E lembre-se desse momento. Alguns políticos ousam dizer que a população tem memória curta. Eu espero que na próxima eleição você não esqueça desse sofrimento que você está passando hoje. Avalie muito bem, preste atenção, faça a sua avaliação. Não se deixe enganar. Mas, Caju, um fato que indigna, que você inclusive já comentou, é esse aumento, Caju, de 30% para 80%. Como você destacou, triplicando o faturamento de esgoto e, em algumas situações, quase que dobrando a conta de água. Inclusive, Caju, foi discutido, inclusive, ontem no Poder Legislativo, denúncias de bairros em que o esgoto corre a céu aberto e que, mesmo assim, a população está pagando. Como é que você avalia esse absurdo desse aumento, esse faturamento de esgoto, inclusive, para bairros que não tem esse tratamento? Pessoas, por exemplo, como denunciado ontem na audiência pública, que tem a sua fossa em sua residência e, mesmo assim, está sendo cobrado.
O que tem que ser feito é uma avaliação de todos os bairros, certo? A empresa ela tem que diminuir essas taxas, tem que diminuir a cobrança da água. Primeiro, eles não estão botando água todos os dias. Bota 2 vezes no mês, 3 vezes em casas. A gente já chegou a presenciar isso. Como é que eles vão cobrar um serviço se não estão cumprindo? Outro, tem que lembrar que isso aqui não é culpa da empresa, não. A empresa ela comprou agora, está com meses. Isso aqui é culpa do prefeito. São mais de 12 anos sem fazer nenhuma reforma no tratamento de água para botar água na casa de vocês. E sem ainda nenhuma responsabilidade teve, e assim mesmo vendeu o SAAI, onde dava faturamento, onde tinha faturamento. Quando eu fui lá como vereador fiscalizar, eu vi que, quando ele pediu um aumento a gente, eu vi que não precisava de aumento, porque eu via que o que entrava era o suficiente para pagar as contas e fazer investimentos, lógico, com um longo prazo. Será que em 12 anos não deu para fazer um grande investimento? Se o prefeito se preocupasse com a população, ele tinha hoje, o SAAI estava colocando água para todo mundo sem nenhuma preocupação, não precisava nem vender o SAAI, mas só pensou, sim, na venda do SAAI, infelizmente. E aí hoje quem está pagando é a população. Aí vai ter uma audiência pública para resolver o quê? Para falar lá que está assim, que está aquilo, mas não vai resolver. A única forma de resolver é se quebrasse o contrato. Se tiver um meio de quebrar o contrato e voltar para a entidade pública, e aí sim, as pessoas estão esquecendo que o Arthur Lira mandou milhões para fazer essa ETA. Mesmo com esses milhões, por que foi vendido o SAAI, se já tinha o dinheiro para investir? A pergunta é essa, por que o prefeito vendeu o SAAI se tinha milhões de uma emenda do Arthur Lira para fazer a reforma da ETA? Essa é uma pergunta que eu queria que ele me respondesse. Não só ele, os vereadores também, que estão sentados lá e não estão fazendo nada. Se você tem ideia hoje... Qual é a sua avaliação, Caju, com relação à realização dessa audiência pública? Esse fato chamou a atenção de alguns moradores de União dos Palmares que desacreditam, muitas das vezes, do posicionamento do Poder Legislativo, tendo em vista que a ampla maioria ficou em silêncio enquanto a concessão acontecia. E aí, silêncio enquanto a concessão acontecia, enquanto a privatização acontecia, e agora faz-se uma audiência pública. Você acredita nessa audiência pública? Você acredita que os vereadores de União estão preocupados com os palmarinos? É lógico que não, Antônio. Se tivesse, tinham trabalhado antes, não tinham deixado acontecer o que aconteceu, não. E sabe, e se agora for mexer é porque é uma empresa, não é com o prefeito. Porque se mexer com o prefeito, vai perder as regalias. Isso é fato. Agora, que venha me diga que eu estou mentindo, ou dizer o A, o B e o C, onde é, onde deixa de ser, eu estou revoltado. Eu fiquei esse tempo calado, só olhando, analisando tudo que vinha acontecendo no município. Mas chega um momento que você não aguenta, porque você vê que está sendo um absurdo as coisas. Eu gostaria, inclusive, Caju, de aproveitar todos que estão acompanhando, a sociedade palmarina que está acompanhando. Ontem, enquanto era realizada a audiência pública na Câmara de Vereadores, com a presença dos vereadores, da população, membros da empresa Verde Alagoas, membros também da ASAL, ficou respondido. Por que esse aumento de 80%? Foi um questionamento. E aí a resposta foi o seguinte: o aumento consta no contrato. Ou seja, não existe ilegalidade. Consta no contrato. O fator que piora ainda mais a situação é que, além desse aumento que consta no contrato, por isso ele aconteceu, ele vai acontecer anualmente. Ou seja, faltou ao gestor do município que estava discutindo esse contrato observar essa situação e, quem sabe, evitar esse prejuízo à nossa população. Está aí o resultado. O resultado é esse. Aumento na tua conta, que, infelizmente, a gente acompanha e dentro do contrato se faz algo legal, mas que tem incomodado a população e, tendo em vista o péssimo serviço prestado pela empresa, se torna algo imoral. Imagine você passar vários dias sem água em sua residência, você pagar uma conta mais cara. Você não tem água para produzir um grande volume de esgoto e você tem um faturamento de esgoto
triplicando seu valor, aumentando de maneira absurda. Isso é, no mínimo, contraditório. Isso é desrespeitoso com a nossa população. É lamentável o que a gente tem acompanhado. Eu volto a destacar a União dos Palmares e estaremos sempre discutindo isso. Enquanto tiver, prestem atenção, enquanto tiver um palmarino sofrendo e pedindo espaço, querendo se posicionar, a gente segue fazendo essa cobrança. Mas, Caju, outro absurdo que a gente acompanha em União dos Palmares, Caju, que para mim é um dos retrocessos piores, além da venda do SAI, que eu já dizia antes da concessão. Isso é o maior retrocesso da história de União. Tendo em vista, meus amigos, que é algo simples. Imagine o SAI, uma empresa lucrativa, a única fornecedora de água em União dos Palmares. Imagine você, comerciante, ter um produto que você é o único fornecedor na cidade. E esse produto, toda a população é obrigada a te cobrar, porque sem ele a população não sobrevive. Isso é o produto dos sonhos. Isso é certeza de sucesso. O empresário, quando vem, inclusive, em busca dessa concessão, sabe que vai ter lucro, sabe que é um produto lucrativo, é o único fornecedor de um produto que todos somos obrigados a comprar. Então, é certeza de lucro. Mas, Caju, além desse retrocesso da falta de água, nós temos acompanhado com muita tristeza o fechamento da maternidade do Hospital São Vicente de Paulo. Hoje, gestante de União e de região, e aí estamos falando de gestantes. Imagine, uma mulher gestante. E isso eu tenho um cuidado, um respeito muito grande pela mulher, inclusive quando ela está gestante, ainda mais, carece de um cuidado ainda mais. Estamos falando de uma mulher gestante que está ali com seu filho e que agora, Caju, se for ter um parto cesáreo, não tem mais união. Tem que se deslocar até Maceió dentro de uma ambulância. Fazer uma viagem longa, demorada, e imagine isso para uma mulher que está em trabalho de parto, com fortes dores. Como é que fica? O governador Paulo Dantas, Caju, que foi fortemente votado em União dos Palmares. E aí, nesse momento, na minha avaliação, vira as costas para o palmarino. Vira as costas para a população palmarina, que ajudou a eleger ele. E aí, o que a gente tem, Caju? Fechamento da única maternidade. Como é que você avalia esse caos na saúde de União dos Palmares e esse prejuízo com o fechamento da maternidade do Hospital São Vicente? Antony, quantos anos você tem que mora aqui em União? Caju, desde que nasci que moro em União. Eu tenho 33 anos, então são 33 anos que moro em União dos Palmares. Você já viu acontecer algo desse tipo? Não, não acompanhei. Eu também, viu, Antony? É um absurdo, uma vergonha. Pergunta quanto era a contrapartida do município para manter essa maternidade. Pergunta, quanto o prefeito dava de contrapartida? Eu falo de contrapartida do município, viu? Não é do recurso que vem do SUS, não, viu? Que queira passar como contrapartida, não, que isso aí eu estou por dentro de tudo, não engulo conversa, não. Eu engulo fatos. Então, nenhuma preocupação de contrapartida para manter a maternidade, Antony. E aí, o único hospital que atendia as pessoas é fechado. Temos um hospital que não tem estrutura nenhuma para a maternidade, todo mundo sabemos. Eu já cheguei a levar pessoas agora na minha ambulância, Antony, porque não tinha como ir. Desesperado, eu tive que levar. E isso, quem sempre paga? É as pessoas mais carentes, Antony. Porque se você quiser fazer particular, eles estão abertos para fazer particular. Mas se uma pessoa que não tem dinheiro nem para pagar uma água, um papel de água ou um papel de energia, vai ter condições de pagar um médico para fazer a cirurgia? Não tem. Não Por isso, Caju, que a situação é tão grave. Tiraram a maternidade de quem não tem condições. Veja o quanto isso é grave. Além de a gente estar tratando de gestantes, de crianças, de vidas, estamos falando de pessoas carentes, que não têm condições. Isso é um absurdo, um retrocesso dos piores que a gente vê em União dos Palmares. Mas, Caju, estamos chegando ao finalzinho desse primeiro bloco do nosso programa, da sua participação aqui. E o Caju já foi vereador, é um ser político, disputou a Prefeitura de União dos Palmares na última eleição. Eu queria saber, o Caju tem projetos políticos futuros, é candidato a prefeito, a vereador na próxima eleição em União dos Palmares? Isso quem vai dizer é o povo, Antony. Se o povo quiser um homem sério, que quer fazer e quer que as coisas andem, e quer que prenda os ladrões do nosso município, se quiser, comece a pensar em mim.
Porque eu não estou ali para fazer meio de vida com política, não. Quem me conhece sabe, eu acordo todo dia de manhã para trabalhar. Eu faço o que é possível para ganhar meu dinheiro honesto, sem precisar de dinheiro público de ninguém. Mas vamos dizer, Caju, que agora você pensasse em votar. Além da resposta do povo, tivesse a resposta do Caju. Você pretende disputar vereador, prefeito? Você já pensou sobre isso? Não, Antônio, no momento eu não tenho pensamento disso, não. No momento é contribuir com a população para ajudar o máximo possível que eu posso fazer, indicar e mostrar o que está acontecendo no município. Apesar de eu não estar numa cadeira de vereador, mas eu vou me sentir sendo um vereador, não no mandato, mas fazendo isso, já que não temos vereador que faça isso. Você acredita, Caju, nesse cenário político que a gente vê, inclusive acompanhando o que aconteceu na última eleição, existe a possibilidade, no seu pensamento, de união da oposição em União dos Palmares? Nós estamos falando de um prefeito, como você bem disse, que está aí à frente do município, da prefeitura há mais de 12 anos, que tem aí, Caju, por exemplo, à sua disposição mais de 54 milhões do SAAI para investir no município, terá acesso a esse empréstimo de mais de 100 milhões para também fazer investimentos no município. Assim a sociedade espera. Como enfrentar Júnior Menezes na próxima eleição, Caju? Eu acho um aviso bem interessante. Quando o Irã Menezes foi prefeito, deixou meses e meses de salário atrasado. E aí, quando eu era criança, eu via a população se unir, quebraram a prefeitura, tocaram fogo de carro de frente à prefeitura. Outro momento foi os Praxedes, que passou um tempo sem pagar, passaram meses de salário atrasado, e aí o povo não aceitaram mais. Existe uma coisa mais séria do que você mexer com um único órgão de água que existe no nosso município e as pessoas ainda aceitar esse prefeito, fazer que a vida toda essas pessoas vão pagar essa conta, porque isso aí vai ficar para a vida toda. Até quando eles fizerem a reforma da ETA, que tiver água suficiente, a conta vai ser cara. Ah, tem água, mas a conta vai ser um absurdo, porque todo ano vai aumentar, e já veio um aumento de para mim, mais de 200%. Imagine para outras pessoas. Imagine ao decorrer dos anos, todo esse aumento, quando você chegar lá no mês, pagar aquilo lá, você vender um negócio seu ou sacrificar-se porque não tem onde correr para pagar um papel de água e lembrar que o cara está apoiando o candidato ou é o candidato. Imagine só, será que essa população vai aceitar esse candidato? O que ele fez foi muito pior do que os outros e a população não aceitou mais esses candidatos dentro de União dos Palmares. Fica aí, meus amigos, a sua reflexão, a você palmarino que infelizmente passa dificuldade. Mas, Caju, gostaria de agradecer, é sempre uma honra bater o papo com o Caju aqui no Jornal do BR. Eu gostaria de agradecer o espaço, Antônio, a você, ao pessoal do BR-104, a Farol, e que as pessoas acordem e vejam que o que foi feito vai ser para a vida toda. As consequências, quem estão pagando são vocês. Quando chegar daqui a 2 anos, eu vou lembrar, fazer questão de lembrar isso, para que quando alguém for pegar aqueles 200zinho casado para votar num candidato A ou B, pense no que vem pagando ao decorrer desses anos todinhos, se compensa. Colocar um político que está pegando seu dinheiro e depois vai pegar com as duas de volta. Está dando dinheiro, está dando os 200 e vai pegar com as duas de volta na sua mão. E isso 10 vezes ou milhões de vezes sem pensar no que está fazendo. Porque quando ele faz isso, ele está tirando não só de um papel de água, mas está tirando de um remédio no posto de saúde, está tirando da educação, está tirando no saneamento básico, está deixando de desenvolver o município e criar emprego para o nosso município. E aí, por isso que tem muitas pessoas que estão indo embora porque não tem emprego. Então, se vocês continuarem desse jeito, o União vai continuar desse jeito. Não é a regressão que não vai para frente nunca. Infelizmente, é a realidade, Antônio. E se todos os eleitores fossem conscientes como você, como eu e muitos, hoje a gente estava em uma cidade talvez maior do que Arapiraca, mas infelizmente não é assim. Então eu gostaria de agradecer o espaço, peço desculpa por alguma coisa que eu falei, mas a população tem que acordar. Estou à disposição e vamos trabalhar para que realmente a União saia desse buraco, que procure candidatos realmente que tenham compromisso com o povo. Porque os que vêm dominando o município, vocês estão vendo o resultado.
E todo mês que você for pagar um papel de água, você lembre quem foi que fez esse aumento. Não vá culpar a empresa não, que a empresa sumiu agora. Agora, quem está há 12 anos sem fazer uma reforma, nada do SAAI, e vendeu o SAAI para que vocês pagassem essa conta, aí sim vocês têm que lembrar desses candidatos.